dados todos os nossos recados, as crianças foram para o culto infantil. Convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós continuamos com a nossa série em Lucas, agora no capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós lemos a partir do versículo 1. Lucas 18, do 1 ao 8. Eu creio que todo mundo achou. E diz assim a palavra de Deus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender a sua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, fala agora. Senhor, apesar de mim, essa é a sua palavra, santa, verdadeira e eterna. Que essa noite aqui, Senhor, o Senhor venha falar com o teu povo, para a glória do seu nome e para o bem do teu povo. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Na última semana, se você esteve aqui, nós estávamos no capítulo 17, nós finalizamos o capítulo 17, e hoje então nós começamos o capítulo 18. Contudo, não existe uma separação. Jesus não acabou o capítulo 17, acabou um tema e começou um novo. Essa separação do capítulo 17 e capítulo 18 é uma separação tanto quanto infeliz pelos tradutores bíblicos. Por quê? Porque não existe uma separação. O capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, é a continuação, ou é a conclusão do que Jesus estava falando no capítulo 17. Porque se você se lembra da última semana que nós falamos, e essa é a importância de nós pregarmos em sequência, para que a gente possa entender o contexto do que está sendo ensinado, porque senão eu pego um texto, eu não avalio, não me preocupo com o contexto dele, e então eu tiro aquilo ali e falo o que eu quero falar. Mas quando você insere e entende ele dentro do seu contexto, só tem uma maneira de você entender, e é a maneira que o autor quis dar a esse texto. Então, se você lembra da última semana, Jesus, ele está falando com os fariseus, ou os fariseus falando com Jesus, fazem uma pergunta para Jesus: Jesus, quando vem o reino? Então Jesus fala: o reino já veio, o reino está diante de vocês, eu sou o reino. Basicamente Jesus responde a pergunta para eles: o reino já chegou. Mas aí ele vira, depois de 2 versículos, ele se vira para os seus discípulos e começa a falar dos dias do Filho do Homem. E ele faz uma distinção entre o reino de Deus, a chegada, a vinda, a inauguração do reino de Deus, que é inaugurado com a vinda de Jesus Cristo. Ele inaugura o reino de Deus, ele traz o reino de Deus. Lembra das palavras de Jesus? Se ele, quando ele está expulsando aquele demônio, ele fala assim: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, então o reino de Deus é chegado. Então Jesus está inaugurando o reino de Deus e eles não perceberam isso.
Mas agora ele se vira e fala com os seus discípulos, aí no versículo 22, depois do versículo do capítulo 17, depois disse aos seus discípulos. E aí ele se volta agora para os seus discípulos e ele explica, olha, mas chegará o tempo, vocês hão de ansiar por ver um dos dias do Filho do Homem. Então ele faz uma distinção entre o reino de Deus e os dias do Filho do Homem, porque a gente faz essa mistura tudo isso na nossa cabeça, e a gente chama de reino de Deus o quê? O dia que Jesus voltar para julgar, quando acontecer tudo aquilo ali que o Apocalipse fala e etc., então o reino de Deus vai chegar. Não, o reino de Deus já chegou em Cristo. O que nós aguardamos é a volta de Jesus, que restaurará todas as coisas e nós estaremos com Ele para sempre. Nós estaremos com Ele para sempre. Então ele faz uma distinção entre o reino de Deus, que já começou, nós já vivemos no reino de Deus. O Espírito Santo já habita em nós. Nós já estamos com o Senhor, estaremos com Ele para sempre. Nós não vamos estar com o Senhor no dia que Ele voltar. O Espírito Santo já habita em nós. Todas as vezes que a igreja se reúne, o Senhor está no meio da sua igreja. Então isso não são coisas futuras, nós já experimentamos isso. Mas não ainda de uma maneira plena. Então nós vivemos no que os teólogos costumam chamar de agora, mas ainda não. Nós vivemos essas realidades, mas não ainda de maneira completa. Então, ele chama agora, e depois de ensinar essas coisas, aí ele vai dar dois exemplos, como que eles têm que conduzir as suas vidas, como que os discípulos têm que conduzir as suas vidas, o exemplo de Noé e o exemplo de Ló. Porque naquele tempo eles comiam, bebiam, em outras palavras, não se preocuparam com as advertências do Senhor. Viviam suas vidas, veio o dia de Noé, veio o dia do julgamento de Ló, e eles foram todos ceifados. Então a advertência, lembrem-se da mulher de Ló, Jesus vai concluir aquela sessão. Então ele está advertindo que existe o dia do julgamento. O reino já começou, mas existe o dia do julgamento. Aí ele chama, e continua concluindo isso, ele fala agora, então, depois, isso é capítulo 18. Ele concluiu aquilo ali, mas ele continua. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar e nunca desanimar. Então, ele está continuando esse tema escatológico, ele está continuando esse tema falando das últimas coisas, dos tempos finais, mas agora ele está instruindo aos seus discípulos como eles deveriam viver o tempo em que eles estão no meio. Por quê? Porque como eu acabei de dizer, a vinda do reino, ou o reino de Deus já veio, já foi inaugurado, é algo presente. Agora, existe essa característica futura. Então, nós vivemos nesse intervalo, o que nós chamamos de história, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Quem sabe o dia da segunda vinda de Jesus? Ninguém. Só o Pai. Só o Pai. Então, nós vivemos nesse intervalo e Jesus está nos dizendo agora, olha, discípulos, aos seus apóstolos, vocês ansiarão ver o dia, ou um dos dias do Filho do Homem, vocês não verão. Ele já está falando para os apóstolos, vocês não vão ver. Mas nós não sabemos se nós veremos. Porque nós talvez vejamos, porque se o Senhor voltar no nosso tempo, nós vamos ver isso. Agora, se o Senhor não voltar no nosso tempo, nós todos morreremos, estaremos com Ele e veremos e voltaremos junto com Ele para governar. Mas nós vivemos então esse intervalo, nesse meio termo. E nesse intervalo, nesse meio termo, Jesus quer nos ensinar como nós devemos viver a nossa vida, enquanto nós aguardamos a sua volta. É disso que ele está falando aqui. E por que ele fala, então, vocês devem orar? Qual que é a advertência dele? Olha, enquanto vocês vivem nesse meio termo, enquanto vocês vivem nesse tempo, nesse intervalo, entre a primeira e a segunda vinda, é nesse tempo que vocês não sabem quando Jesus volta, quando é a minha volta, quando começará os dias do Filho do Homem, quando ele voltará para governar para sempre, como vocês não sabem isso, vocês estão nesse intervalo da história, como que você deve ver isso? Vocês devem ver assim,
orando sempre, sem nunca desanimar. Ele é o nosso chamado a orar sem desanimar. Por quê? Porque exatamente nós vivemos nesse meio, nesse tempo entre um e outro, e aí a gente tem a tendência de olhar e falar assim, mas nada está acontecendo, nada está mudando, e cair em desânimo. E Jesus então já está nos advertindo vocês vivam assim, orem, persistentemente, continuamente, sem cessar, perseverem na oração, e não desanimem. É o chamado de Jesus para nós. Mas por que nós desanimamos? Basicamente por causa de 3 coisas, ou 3 razões, tem mais, mas no geral são 3 coisas. Nós desanimamos em primeiro lugar, porque parece que Deus está demorando para cumprir suas promessas. Quando a gente começa a orar, pedir alguma coisa a Deus, aí a gente vai indo, vai orando, depois de um tempo, a gente começa a desanimar. Por que nós desanimamos? Porque parece que Deus não está fazendo nada. Deus não está agindo, Deus não está cumprindo aquilo que Ele prometeu. Segunda razão pela qual nós geralmente desanimamos, porque parece que Deus não está agindo, que é muito conectado. Nós não vemos Ele fazendo, então Deus não está agindo. Se nós não vemos com os nossos olhos, logo nós conectamos a segunda parte. Deus não está fazendo nada, Deus não está agindo, Deus está parado. E isso vai nos levando ao desânimo. Porque se eu não vejo Deus trabalhar, é então porque Deus não está trabalhando. Na minha cabeça, no meu entendimento. Terceira coisa, porque passamos por meio de dificuldades, isso vai nos levando ao desânimo. Então, note que nós começamos a orar. Se nós não percebemos que Deus está agindo, a gente vai desanimando. Se a gente não vê Deus fazendo alguma coisa, a gente vai desanimando. E quando a gente passa, então, por dificuldades, a gente vai fazer o quê? Vai desanimar. E aí, nesse tempo, a gente vai parando de orar. E a gente vai deixando as coisas de lado e vai esfriando e vai abandonando aquele propósito que Deus nos chamou, que é a oração. Essas coisas então vão nos levando. Contudo, o apóstolo Paulo, é interessante que essa mesma palavra grega que Lucas está usando aqui, o apóstolo Paulo usa nas suas cartas, lá em 2 Coríntios e em Efésios, para falar das suas aflições, das suas lutas, e ele fala, olha, mesmo passando por tudo isso, eu não desanimo. Eu não desanimo. Por quê? Porque os olhos dele estavam fitos em Cristo. Estavam fitos em Jesus. Mas a pergunta que geralmente eu recebo, com mais frequência do que eu gostaria, é essa. Por que Deus demora tanto em responder orações? Rodrigo, por que Deus demora tanto para responder as nossas orações? Porque a gente vai orando, eu orei 3 dias já, e Deus não respondeu ainda. Mas esses são os mais, ansiosos, porque tem gente assim, a gente orei 3 vezes, orei 3 dias, orei 3... Tem aqueles mais tranquilos, mais tipo assim, mais calmos. Orei 3 semanas, Rodrigo, e Deus não me respondeu. Rodrigo, estou orando faz 3 anos. Rodrigo, estou orando faz 30 anos. Continua orando, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor responde orações. Mas, então a pergunta que geralmente fica, por que Deus demora? Eu coloquei aí, entre aspas, porque Deus não demora. Não demora. Deus, ele faz tudo no tempo perfeito, porque ele não é um ser humano, ele não erra, ele não demora. Então, aparentemente, por que Deus demora? Algumas razões, o que nós chamamos de Deus demorar. Porque Deus é o nosso Pai e não é o gênio da lâmpada. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele é o nosso Pai, ele não é o gênio da lâmpada. Vocês conhecem a história do Aladim? Eu creio que todo mundo aqui conhece, americano e brasileiro. Qual é a história do Aladim? O Aladim, ele encontra uma lâmpada mágica, ele esfrega 3 vezes, sai lá de dentro o gênio da lâmpada, e aí o gênio da lâmpada fala o quê? Fala aí, mestre, você tem 3
pedidos. Aí ele tem 3 pedidos. E qualquer coisa que o mestre disser, o gênio da lâmpada tem que fazer. Você consegue imaginar se a oração, com o poder da oração, como poderosa ela é? Se a oração, se nós orássemos ao gênio da lâmpada e não ao nosso Pai, você consegue imaginar a consequência disso? Consegue imaginar isso ou não? Vou dar um exemplo para você. Imagina que a sua filha de 6, 7 anos, 8 anos, ela tem o gênio da lâmpada no céu e não o Pai amoroso que nós temos. E ela ora pedindo ao gênio da lâmpada do céu o que ela quer. Ela vai ser sábia no pedido dela? E lembre-se, ele é o gênio da lâmpada, ele tem que dar o que ela quer. Você consegue imaginar essa ideia? Ah, não, mas Rodrigo, uma criança de 8 anos não sabe o que pede. Ah, então tá, vamos dar para uma pessoa de 15 anos, para um adolescente de 15 anos. Piora, não piora, Edna? Mas sabe o que é interessante? Ah, então, se for a pessoa agora com 37 anos, então eu estou mais maduro, agora eu sei que eu vou pedir para Deus. Sabe o que vai pedir para Deus? Sabe ou não? Você está com 50 anos de idade agora. Você sabe? Então, biblicamente falando, gente, a gente é estúpido em qualquer época da nossa vida. Você nunca vai saber o que pedir para Deus. Então, se nós pedimos a Deus, e Deus é um gênio da lâmpada, Ele tem que fazer aquilo que a gente pediu para Ele, você consegue conceber a tragédia disso? Mas glória a Deus, porque Ele não é o gênio da lâmpada. Porque Ele é o nosso Pai, e o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que você pode e aquilo que você não pode ter. Nós não oramos ao gênio da lâmpada, nós oramos a um Pai cuidadoso, amoroso, que sabe o que é melhor para nós. Porque você, a maioria que já teve filhos, sabe que o seu filho, ele vai pedir coisas para você que não são para ele. Que não são para ele. E nós, como pais, quando nós dissemos não, não é porque nós não amamos nossos filhos, é porque nós amamos os nossos filhos, e nós queremos o melhor para ele. Então tem muitas das vezes que nós não alcançamos, não temos aquilo que nós pedimos a Deus, é porque Deus sabe que Ele não pode nos dar isso, que na verdade é um ponto que vem depois disso. Então nós oramos ao Deus que é o nosso Pai, não o gênio da lâmpada. Deus, em segundo lugar, Deus sabe o que realmente nós precisamos. É Deus quem sabe o que nós precisamos. Nós não sabemos. A consequência do primeiro ponto, nós não sabemos o que nós precisamos. Nós não sabemos. Terceiro, porque pedimos coisas que vão destruir, que vão nos destruir. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes você já não orou pedindo coisas, e às vezes você foi insistente nessa oração. Pediu. Depois de um tempo você cansou e desistiu. E glória a Deus por isso. E Deus não te respondeu. Aí você olhou para trás, e você pensa assim, se Deus tivesse me dado isso, eu tinha me lascado. Sim ou não? Já pediu coisa estúpida para Deus ou não? Eu já pedi um monte. E eu olho para trás e falo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Obrigado. Gente, a oração hoje é assim, obrigado, Deus, porque o Senhor não me deu isso. Obrigado, porque se o Senhor tivesse me dado, eu não estava aqui hoje. Glória a Deus pelos nãos do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos nãos do Senhor nas nossas vidas. Porque nós temos a tendência, como diz Lucas, lá no capítulo 11, de querer brincar com cobra e escorpião. Porque lembra do exemplo de Jesus, quando ele está falando de oração, a gente fez uma série sobre oração há um tempo atrás. Lembra quando Jesus está falando sobre isso, sobre nos ensinando a oração, e ele faz uma comparação? Qual de vocês, se o filho pedir um ovo, vai dar uma cobra? Ou um escorpião? E se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Quanto mais o Pai que está nos céus. Se nós, que somos maus, cuidamos dos nossos filhos dessa maneira, o filho chega com você com um escorpião na mão. Papai, posso ficar com ele?
Não, meu filho, você ficou doido. Larga isso. Se nós que somos maus queremos cuidar e cuidamos dos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus. Quanto mais o Senhor. Larga essa cobra. Isso vai te picar, menino. Vai te fazer mal. Muitas vezes nós não somos atendidos por Deus porque a gente está pedindo cobra e escorpião para Deus. Cobra e escorpião para Deus. Quarta coisa, a demora de Deus vai revelar realmente se precisamos do que pedimos. Quarta coisa, geralmente, Deus sabe, Ele não vai dar. Aí você deixa, Ele também não fala, não fala, e deixa lá você orando. E aí você vai insistindo na oração. Gente, oração, deixa eu ensinar um segredo para vocês aqui, que eu já ensinei e vou falar de novo. Oração, você não muda o coração de Deus. A oração não tem como propósito mudar o coração de Deus. Deus é Deus. A oração tem como propósito mudar o seu coração. Alinhar o seu coração com o de Deus, não o de Deus com o seu. Então, você vai orando, e depois de um tempo, você mesmo começa a cair em si e olhar assim, e falar assim, eu acho que isso aqui não é para mim. Já aconteceu isso também com você ou não? Você olha assim, e mesmo naquele meio daquela euforia de querer aquilo que você está pedindo, você, mas isso aqui não é para mim não. E deixa para lá. Aí você entende o propósito da oração. Deus não te deu, não te respondeu, porque Ele está querendo te mostrar. Avalie o que você está me pedindo. Pensa no que você está me pedindo. E depois a gente conversa. Se você tem filhos adolescentes, vai para o seu quarto, pensa no que você está me falando, depois a gente conversa. Ou jovens, geralmente jovens fazem muito comigo. Falei, vai para casa, pensa no que acabou de me falar, depois a gente conversa. É assim com Deus. É assim com Deus. E é engraçado, porque eu vou dar um exemplo da minha filha, a Sofia. A gente todo que tem filho aqui sabe muito bem disso. Filho pede para a gente coisa o tempo inteiro. Estou mentindo? Filho pede coisa o tempo inteiro. Pai, me dá isso, pai, me dá isso, pai, me dá isso, pai, me dá isso. Aí você olha assim, se você for dar tudo o que o seu filho quer, primeiro que você fale, você nem tem dinheiro para isso. Segundo, eles pedem coisas que eles nem sabem por que eles estão pedindo. Pô, eu vou dar um exemplo. Estava na Home Depot com a Sofia, esses dias atrás. Aí estou lá mexendo nas coisas e pegando os materiais e tal, não sei o quê. Aí de repente ela viu um saco de wire nuts. Para quem não sabe o que é um wire nuts, wire nuts são tipo umas coisinhas de plástico que você coloca para emendar 2 fios e você vai rodando eles para emendar eles lá. Coisa de eletricista. Wire nuts. E ela viu um saco de wire nuts todo colorido. E ela falou, papai, posso comprar disso aqui? Me dá isso aqui? Eu falei assim, filha, para que você quer isso? Ela, para brincar. Mas o papai já te deu um monte disso aí. Mas aquele que você me deu é tudo bege. Esse aqui é colorido. Mas filha, o papai tem disso aqui. Não, você não tem, você só tem do bege, eu quero desse daqui. Mas filha, isso aí não é coisa de brincar, isso aí é para eletricista trabalhar. Mas eu quero. Você entende o ponto? A gente, como eu falei, não importa se você tem 7, se você tem 50, nós somos assim com Deus. Mas Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas meu filho, isso não é para você. O que você vai fazer com isso? Mas eu quero. Aí Deus tem que ficar tratando com gente de 50 anos. Fala assim, meu filho, mas isso não é para você. Você já passou dessa fase. É muitas das vezes os nossos pedidos para Deus. A gente pede. Sem muitas vezes pensar no que a gente está pedindo. Mas graças a Deus, porque nós oramos ao nosso Pai e não ao gênio da lâmpada. Em quinto e último lugar, muitas vezes Deus demora em nos responder, porque Deus tem um tempo perfeito. Deus ele não se atrasa, Deus não se adianta. Porque muitas vezes, gente, a gente ora a Deus, e aquilo que nós estamos clamando e pedindo, estão em conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida. É o desejo de Deus para a sua vida. Contudo, não é o tempo de Deus. Por exemplo, a pessoa pede, Senhor, eu quero ser um pregador.
Senhor, eu quero ser um evangelista. Senhor, eu quero ser usado na obra. Senhor, isso e aquilo. É o desejo de Deus? É o desejo de Deus que nós trabalhemos para a glória dEle. Ele quer nos usar como instrumento nas suas mãos? Ele quer nos usar. Ele nos chamou para isso. Contudo, antes de usá-lo na obra, antes de Deus agir através de você, Deus quer agir em você. Então existe um tempo, um processo. E muitas vezes as coisas que nós pedimos para Deus, existe um tempo e um processo. Sim, meu filho, é o que eu tenho para a sua vida, mas não agora. Você ainda precisa passar por um processo, porque se eu te der aquilo que você está me pedindo agora, isso vai acabar com a sua vida. Mesmo coisas boas. Mesmo coisas boas. Mas a gente pula para o versículo 2, e diz assim, ele, Jesus, disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Aqui ele começa então a contar uma parábola, porque ele fala, olha, não desanimem, orem e não desanimem. Agora ele conta uma parábola. Existia então numa certa cidade um juiz que não temia Deus e não tinha temor nenhum pelos homens. Nem Deus, nem o homem. Aí ele vai contar aqui, versículo 3 aí, que existia também uma mulher naquela cidade, uma viúva, que ia e importunava esse juiz, todo santo dia. Todo santo dia. Até o ponto que ele não aguenta mais ela. Então ele responde o seu pedido. Ele responde o seu pedido. Esse juiz, provavelmente, por causa do contexto aí, ele não é judeu. Porque geralmente quem julgava as causas dos judeus, eles iam para juízes no portão da cidade. Se você conhece o Antigo Testamento, você vai ver que isso é uma prática comum. Então quem julga são os anciãos da cidade. As causas são levadas para esses anciãos na porta da cidade. Como Jesus vivia nesse tempo, o que está acontecendo aqui? Quem estabelecia juízes para as nações, para os povos conquistados, era Roma. Roma apontava reis, juízes, pessoas para comandar para o negócio não virar bagunça. Então, esses juízes, eles são famosos por causa do quê? Eles são famosos por distorcer ou torcer a justiça, famosos por aceitar suborno. Eles só julgavam a sua causa se você fosse o quê? Uma pessoa rica, uma pessoa que tem dinheiro para pagar eles. Eles aceitavam suborno. É assim que eles se enriqueciam e era assim que eles faziam a sua justiça, que não era justiça. Então, essas pessoas são famosas por fazer isso. O que não é muito diferente hoje, né? Infelizmente. Porque hoje, o sistema que nós vivemos, quando o pobre chega diante de um juiz, ele tem justiça feita sobre a vida dele? Se ele estiver, então, na luta contra alguém poderoso que tem dinheiro, o que acontece? Não tem direito nenhum. Aliás, essa não é a grande acusação contra o nosso próprio país. Nós temos juízes corruptos. Então, esse juiz, você vai ver que o mundo não mudou, continua do mesmo jeito. Então, nós temos aqui um juiz corrupto, um juiz imoral, um juiz que não teme a Deus, que não ama as pessoas. Mas na mesma cidade, no versículo 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Faze-me justiça contra o meu adversário. E a gente precisa entender quem é, ou quem são as viúvas nesse tempo, e por que Jesus usa uma viúva como exemplo. Primeiro, essa mulher, ela não tinha ninguém que a representasse no tribunal. Por quê? Porque as mulheres, primeiro, ela é viúva, e naquele tempo as mulheres casavam com 13 ou 14 anos, então não significa que ela é uma senhorinha. O fato de não ter nenhum homem lá representando ela, é porque ela não tem nem filhos. Talvez ela não tenha tido tempo nem de ter filhos com seu marido. Então ela não tem filhos, ela não tem ninguém que a represente diante do tribunal. Mas tem um problema. O testemunho das mulheres naquele tempo não era aceito e não era válido. Então as mulheres não podiam testemunhar em cortes.
Aliás, as mulheres elas não podiam ir nas cortes. Porque se o testemunho delas não é válido, elas não têm voz para nada, para que ela pode entrar lá? Qual a necessidade de uma mulher dentro de uma corte? Zero. Então elas eram proibidas de ir. Elas eram proibidas de ir. Mas essa mulher ela não tem quem a represente, ela não tem quem vá no lugar dela. Então, o que ela faz? Ela mesma tem que ir. Ela vai, ela mesma. E ainda, por cima de tudo isso aqui, ela é uma viúva. Qual que era o destino de todas as viúvas daquele tempo? Elas eram pobres. Elas não tinham dinheiro. Ela ia conseguir subornar esse juiz? Ela ia conseguir pagar para ser ouvida? Ou então, que chance que essa mulher tem de ser ouvida por esse juiz? Um juiz que não teme a Deus. Se ele não teme a Deus, que amor que ele tem pelos pobres, pelos necessitados? Zero. Mas ele não apenas não teme a Deus, ele não tem amor nenhum pelos homens. Ele só enxerga uma coisa, aquilo que traz vantagem para mim. Qual a chance dessa mulher ser ouvida por esse juiz? Zero. Zero. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Ela não tinha chance nenhuma de ouvir, de ser ouvida pelo juiz. E aí, no versículo 4 e versículo 5, diz, por algum tempo, ele se recusou. Então, ela foi a ele muitas e muitas vezes. Por algum tempo, ele não queria nem saber, não queria nem ouvir, mandava a mulher embora, não tinha nem conversa. Mas, finalmente, disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E é engraçado que em grego, aqui o que está escrito aqui, eu vou fazer justiça para ela, para que eu não venha ficar com olhos pretos. Literalmente isso está dizendo em grego. Para que ela não venha me dar olhos pretos. O que o grego quer dizer? O que ele quer dizer aqui? É que venha deixar ele sem dormir. Sem dormir. Ela está me cansando tanto, mas tanto, que até a minha paz, o meu sono é tirado por causa dessa mulher. Antes que ela me deixe com os olhos pretos, eu vou fazer justiça, eu vou fazer o que ela está me pedindo, porque eu não estou mais aguentando ela. Basicamente, se eu pudesse parafrasear isso aqui, ou traduzir de uma outra maneira, eu vou fazer justiça a essa mulher, porque eu não aguento mais ela. Ele não tem misericórdia dela, ele não tem menor amor por ela, ele não tem nenhum tipo de sentimento com ela. Ele só vai fazer por causa de quem? Dele mesmo. Porque ele não aguenta mais ela. Não porque ele ama ou tem alguma coisa. E é interessante essa palavra que ela usa, importunar. Ela vai importunando. Já teve gente importunando você na sua vida ou não? É bom ou não? E aí ela vai importunando, até ser ouvida. Mas Jesus, então, por que Jesus conta essa parábola? O que Jesus quer nos ensinar com a vida dessa viúva sobre oração? Porque lembre, o tema aqui é oração. Ele fala, olha, orem, persistam em oração, não desanimem, continuem em oração. E aí ele conta essa parábola para ilustrar o seu ponto. Por que nós devemos continuar em oração? Essa mulher, ela tinha todas as desculpas para não ir ao juiz. Ela tinha todas as desculpas para não ir. Ela não podia ir. Ela era proibida de ir. Ela não tinha dinheiro para pagar. Ela nunca seria ouvida. Então, se tem alguém que tinha desculpa para nunca chegar nesse juiz, era essa mulher. Ela tinha todas as desculpas. Eu não vou. Eu não vou. Ela tem todas as desculpas para não pedir, para não lutar pela sua causa. O juiz era injusto, corrupto e não temia Deus, ou homem algum. E só julgava as causas que faziam o quê? Que ele ia ganhar alguma coisa. Então essa mulher, ela não tinha nada do que precisava. Nada do que precisava para ser ouvida. Contudo, ela nunca desistiu. Ela nunca desistiu. Era impossível ela ter sua causa atendida, mas mesmo assim, ela não desistiu. Mas por que ela não desistiu? Por que ela não parou de importunar esse juiz?
Porque ela entendia uma coisa: a minha vida depende desse homem. A minha vida depende desse homem. Porque as viúvas, essa mulher não tinha ninguém para cuidar dela. Provavelmente a sua luta aqui, a sua causa aqui, está relacionada com o seu meio de vida, com o dinheiro para que ela pudesse continuar se cuidando, se mantendo. Então ela vai aqui a esse juiz e entendendo uma coisa: eu não posso ir, eu não tenho direito de estar lá, provavelmente não vou ser ouvida, mas eu vou. Por quê? Porque senão eu morro. A minha vida depende desse juiz. Ela entendia isso. A minha vida está em jogo. Mas se essa viúva não desistiu em meio a todas as adversidades, como nós podemos desistir? A lição é essa. O que Jesus está querendo te ensinar e me ensinar essa noite sobre oração é isso. Se essa mulher, contra todas as possibilidades que ela tinha, contra tudo, ela nunca desistiu. Ela continuou insistindo, porque entendia que a sua vida dependia desse homem. Como nós temos a coragem de desistir, de parar de orar, de parar de buscar. Por quê? Porque o nosso juiz é completamente diferente. Se você tentar entender essa parábola por comparação, você nunca vai entender. Porque a gente já pensa, mas o que tem a ver esse juiz com Deus? Porque Deus não é assim. E essa é o ponto, esse é o ponto de Jesus. Jesus não quer que você compare um com o outro. Jesus quer que você contraste um com o outro. Porque nós não temos um juiz como esse juiz. Nós não temos um juiz que é corrupto. Um juiz que aceita suborno para torcer a justiça. Um juiz que não ama as pessoas. Que não tem temor, que não ama as pessoas ao ponto de cuidá-las. Nós não temos esse tipo de juiz. O nosso juiz é diferente do dela. O nosso juiz, ele é santo. O nosso juiz, ele é justo. O nosso juiz, ele é bom. O nosso juiz, mais uma vez, ele não torce ou distorce a justiça. Ele não aceita suborno. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Então ele não tem necessidades. O nosso juiz não tem nenhuma necessidade a ser suprida. Que ele possa aceitar alguma coisa para torcer a justiça. Ele é santo, ele é bom, ele é amoroso, ele é cuidadoso. Ele é justo. Esse é o nosso juiz. E o nosso juiz é o nosso Pai. O nosso juiz é o nosso Pai. Nós não chegamos a um juiz humano. Nós chegamos na presença do trono de graça. O Deus Todo-Poderoso, que governa soberanamente, que tem todo o poder sobre os céus, sobre a terra e tudo que existe. Esse é o nosso juiz, que é o nosso Pai. Então o que Jesus está querendo nos ensinar é isso. Se essa mulher chegou e importunou a tal modo um juiz humano, corrupto, injusto, mau, e ela não tinha nenhuma possibilidade para poder chegar até ele e ser ouvida, mas com vocês é completamente diferente. Vocês têm um juiz, que é o seu Pai, e é bom, e é bom. E nós temos acesso a esse juiz 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque ele não cochila e nem dorme. Ele é o Senhor. Ele está sempre nos esperando de braços abertos. Se nós o buscamos agora, Ele nos escuta. Se vamos para casa, buscamos o Senhor, Ele nos escuta. Se acordamos de madrugada com os olhos cheios de lágrima, se acordamos de madrugada preocupados com coisas que ainda não aconteceram, ou coisas que estão acontecendo, e buscamos o Senhor, de madrugada Ele nos escuta. E Ele não apenas nos escuta, e a sua presença não apenas está aberta a nós, Ele anseia pela nossa busca. Ele anseia pela nossa presença. Ele quer você lá.
Essa mulher, ela não podia ir à presença desse juiz. Essa mulher, ela não podia entrar na presença de um tribunal. Nós somos convidados ao trono da graça a qualquer hora, em qualquer momento. É isso que Jesus está nos ensinando. E diferente da viúva, nós temos um representante diante desse juiz, que é bom, amoroso e justo. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado fiel, que intercede por nós dia e noite, incansavelmente. E muitas das vezes, deixa eu fazer uma correção, porque muitas vezes quando a gente vê, Jesus é o nosso advogado, a gente pensa mais ou menos assim, Deus sentado na sua tribuna, o justo juiz de toda a terra, e Jesus ali como nosso advogado de defesa. E basicamente a gente pensa assim, Jesus clamando a Deus mais ou menos assim, Deus, tem piedade deles, coitadinho deles. Olha, Deus, tem misericórdia deles. Você acha que é isso que Jesus faz diante de Deus? Jesus, diante de Deus, ele apresenta a nossa causa dessa maneira. O meu sangue apagou todo o escrito de dívida deles. Já não há mais pecado, porque agora nós fomos apresentados diante de Deus, santos, irrepreensíveis, sem culpa, sem qualquer acusação. O Senhor não pode os acusar. Satanás, você não pode os acusar, porque eles foram lavados com o meu sangue. Esse é o nosso advogado. Esse é o nosso advogado. A sua obra não deixou nada para trás. Foi perfeita. Diferente dessa viúva, que não tinha ninguém para representá-la diante do juiz. Nós temos um juiz que já é propício a nós, que já nos ama, de tal maneira que entregou o seu filho por nós. Agora, além de termos esse juiz, que temos acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, sermos convidados para a sua presença, porque o véu foi rasgado, não há mais separação, nós ainda temos um advogado fiel, que intercede por nós, dia e noite, incansavelmente. Contudo, diferente da viúva, nós não entendemos que a nossa vida depende completamente do juiz. Qual que então é a nossa diferença entre nós e essa viúva? Por que Jesus conta essa parábola? Sim, para mostrar que nós temos acesso a esse Deus que é completamente diferente desse juiz. E nós temos um advogado, que é Ele. Mas também tem uma outra parte que Ele quer nos ensinar. Qual parte? Essa viúva, ela entendia que tudo dependia, na sua vida, desse juiz, desse homem. É por isso que ela faz o que ela faz, é por isso que ela insiste do jeito que ela insiste. Mas nós, diferentemente dele, nós, diferentemente dessa mulher, dessa viúva, o que a gente faz? A gente negligencia a oração, a gente não vai ao trono de graça, nós temos todo esse acesso, e nós vamos, nós oramos, nós buscamos. Terça-feira tem oração. Terça-feira tem oração. E aí, chega aqui, a gente tem aqui as pessoas da igreja. Aí chega na terça-feira aqui, toda a igreja está aqui? O que acontece? Por que nós desprezamos dessa maneira a oração? Por um motivo. Porque nós pensamos que a nossa vida depende da força do nosso braço. Porque nós pensamos que a força do nosso braço é que nos mantém de pé. Que nós confiamos em nós mesmos e não no Senhor. É por isso que nós desprezamos a oração. É por isso que nós não oramos como nós deveríamos orar. É por isso. É por isso, e essa é a diferença dessa viúva para nós. Essa viúva entendia uma coisa: a minha vida depende completamente desse homem corrupto, injusto, que não ama e não teme ninguém. Mas eu vou importunar ele até eu conseguir ser ouvida. Por quê? Porque a minha vida depende disso. Aí nós, que temos tudo que nós temos, que eu acabei de falar, mas está muito fácil.
Ah, mas, não, eu sei que orar é importante, Rodrigo, mas olha, nossa, acordei tarde, atrasado hoje, eu preciso correr para o meu trabalho, porque senão já começou a semana. Não, eu não posso acordar mais cedo, porque senão eu vou ficar cansado pro dia. Eu não estou sentindo que eu tenho que ir para a igreja hoje. Orar. Não estou sentindo de fazer isso. É engraçado, gente, como a gente tem todas as disciplinas que nós temos quando a gente quer emagrecer, quando a gente quer, mais saúde, etc. A gente tem essas disciplinas físicas, mas nós não aplicamos as disciplinas espirituais. Nós somos bons para aplicar disciplinas físicas. Não coma isso, não faça isso, vai para a academia. E a gente vai, labuta, e vai e consegue. Mas quando a gente se trata de disciplinas espirituais, a gente quer que tudo caia do céu. E você pensa que você vai acordar um dia, vai flutuar para o sofá, ou para onde, sei lá, que você vai orar. Vai flutuando, nossa, hoje eu vou orar. Se você está esperando isso acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai morrer sem orar. Porque se você pensa que é isso que acontece comigo, não é. Ai de mim, se não levantar e falar assim, Senhor, eu tenho que orar. Mas, nossa, mas tem tanta coisa para fazer, mas não é a força do meu braço. Não é a força do meu braço. Ai de mim, se não buscar o Senhor. É por isso que eu digo que oração é para os fracos. Aqueles que entendem que não sou eu. Não sou eu. Sabe por que eu oro e por que eu busco a Deus? Porque eu entendi que a minha vida depende totalmente e completamente do juiz. E que Ele é amoroso. E Ele quer que eu venha diante dEle e apresente os meus pedidos diante dEle. Porque Ele quer cuidar de mim. E Ele quer me transformar. Então, é isso que nós precisamos entender. A nossa vida depende completamente dEle. No dia que nós entendermos isso, a nossa vida de oração vai ser transformada. Infelizmente, para muitos de nós, esse dia só chega quando você cai de cama à beira da morte. Aí você clama como você nunca clamou na sua vida. E tem pessoas que nem assim, gente, vai. Nem assim. Porque via de regra, eu converso com pessoas com vários tipos de problema. Vários tipos de problema. Aliás, eu falei na reunião de oração, eu vou falar aqui. De 10 ligações que eu recebo, 9 são problema. 9 são problema. Esses dias me ligaram e falaram, Rodrigo, tem que falar da Cleide. Eu falei assim, não, a Cleide não. Mas a Cleide é uma bênção. O que a Cleide fez? Aí começou a falar, nossa, a Cleide é uma bênção, a Cleide fez isso, a Cleide fez aquilo. E eu falei, Senhor, graças a Deus. Obrigado, Cleide. Mas de 10, 9 é problema. Rodrigo, está acontecendo isso, Rodrigo, está acontecendo. Aí eu vou sentar com a pessoa, a gente vai conversar e tal. Gente, eu vou fazer 2 perguntas para você. Aí você sempre, nossa, mas é só isso. 2 perguntas. Como está a sua vida de oração? Rodrigo, você sabe, né? É correria, América, difícil. Tem o full time, o more time, o part time. Quem tem tempo para orar nessa terra? Entendi. Como na sua vida de Bíblia? Nunca li a Bíblia. Então, meu irmão, é o seguinte. Aqui está a Bíblia. Começa a ler. Todo dia de manhã, você vai levantar e você vai orar. Pela sua causa, por isso é que você está me apresentando, pela sua dificuldade. Daqui, 1 semana eu te ligo. Eu ligo, você sabe que eu ligo. E aí, eu pergunto, e aí, como está a oração? Rodrigo, essa semana foi difícil, né? Mas você orou? Não consegui. Mas nem um dia. E a Bíblia? Leu a Bíblia? Não, está muito corrido lá no trabalho, Rodrigo. Não dá tempo. Entendi. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente confia mais em homens do que em Deus. Porque às vezes você liga para mim e você pensa que eu vou resolver o seu problema. Eu não vou resolver o seu problema. Eu não sou capaz de resolver o problema de ninguém nessa igreja. Eu sou capaz de fazer uma coisa por você. E eu vou fazer isso, eu faço isso. Eu vou orar por você. Eu vou colocar meu joelho no chão por você. Mas eu estou para falar uma coisa aqui para você, que talvez você não vai gostar.
nem Deus pode resolver o seu problema se você continuar desse jeito. Sabe por quê? Porque Deus ele vai usar você para resolver o seu problema. Aí você não busca Deus, você não lê a palavra de Deus, você não entende que a sua vida é dependente dEle, aí você confia mais em mim, em outras palavras, do que em Deus. Porque você pensa que eu vou resolver o seu problema, eu não vou resolver o seu problema. Quem pode resolver é Ele, em parceria com você. No dia que você se levantar e lutar pela causa que você está colocando diante do Senhor. Porque Ele não quer apenas resolver uma causa na sua vida. Esse problema que está passando na sua vida, provavelmente, Deus intencionalmente deixou acontecer. Sabe por quê? Porque Ele quer te transformar. E Ele quer te transformar no meio do problema e da dificuldade. Porque Deus nos transforma no meio das nossas dificuldades. Já percebeu que nós nunca crescemos no meio da bênção? Já percebeu ou não? Quando está tudo indo bem, está tudo tranquilo, está tudo acontecendo, a gente cresce. As pessoas vêm embaixo daquele tapinha nas costas. Ah, mas você está de parabéns. Nossa, como você é uma benção. Né? A Flávia já está lá batendo nas costas do Enio. Você é uma benção, Enio. Já percebeu que a gente nunca cresce na bênção? Mas quando a gente passa pelo meio do vale, quando a gente passa pelo meio das dificuldades, o que acontece? A gente cresce. Deus permite nós passarmos pelas dificuldades. Sabe por quê? Porque Ele quer nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Deus tem um propósito na sua vida, de transformar a imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito que Deus tem. Deus não tem o propósito de te dar o American Dream. Já falei para você, e talvez você não goste disso, mas talvez você não vai ficar rico. Sabe por quê? Porque você está olhando demais para as riquezas. E tem muita gente aí, pensando que eu vou ter um American Dream, eu vou trabalhar, eu vou ganhar, eu vou acumular. Toma cuidado. Porque ainda hoje te pedirão a sua alma. E com quem vai ficar aquilo que você acumulou? Lembre das advertências do nosso Senhor. Acaso Deus não fará justiça? É a pergunta de Jesus. Se é assim o juiz, se é assim a viúva, depois de tudo isso, então, mas vocês não servem a esse juiz iníquo, vocês servem a um juiz santo e bom. Será que Deus não vai fazer justiça? Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas percebam uma coisa, isso aqui é muito importante para a gente concluir. Jesus não está ensinando uma coisa, que se você insistir muito na sua oração, Jesus vai te dar, ou Deus vai te dar aquilo que você está pedindo. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Ele não está ensinando que se formos persistentes, vamos conseguir tudo o que queremos na oração. Que de tanto insistir, Deus vai nos dar o que queremos. Isso não é o ponto da parábola. Ah, então eu quero isso aqui. E eu vou insistir, gosto dessa viúva aqui. E Deus vai me dar? Esse é o segredo? Eu tenho que ficar importunando a Deus com essas coisas? Mesmo que eu sei que não é para mim? E Deus vai me dar? Não, não é esse o ponto da parábola. Então, eu vou orar pelo quê? Eu vou buscar o quê? Eu vou persistir em oração pelo quê? Por justiça. Por justiça. Então, o que Jesus está nos ensinando? A buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto é acrescentado. Esse é o ensino. Jesus não mudou aqui. É isso que Deus não fará justiça. Deus vai atender o nosso pedido de justiça. Deus ele vai atender o seu povo no seu pedido de justiça. Por quê que nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça? Porque quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as nossas prioridades mudam. Consequentemente, as nossas orações. Quando nós vivemos para buscar o reino de Deus e a justiça de Deus no mundo, e que a justiça de Deus e que o reino de Deus seja implantado e cresça, as nossas prioridades nesse mundo mudam. Consequentemente, a nossa oração vai mudar. Você vai parar de ficar olhando para aquilo que brilha, mas não é ouro. Você vai parar de ficar olhando para acumular e ter, quando todas as coisas vão ser destruídas. Jesus já nos advertiu um pouquinho antes. É disso que ele está falando no capítulo 17. Não perde o contexto de vista. Qual é o contexto? Lembre de Noé, lembra de Ló. Tudo vai ser destruído. Para de olhar para o que é passageiro e terreno. Não vai ficar nada para trás. Jesus está nos ensinando a buscar o reino de Deus e a justiça, e a orar por isso, e a buscar isso incessantemente.
E aí a pergunta que Jesus conclui no versículo 8 é essa: encontrará ele fé na terra? O Filho do Homem encontrará fé na terra quando ele voltar? Aí essa pergunta fica: o que é isso, Jesus? Será que não vai ter crente nesse tempo? Não. O Apocalipse já nos mostra, os outros livros já nos mostram que Jesus vai vir buscar o seu povo. Do que ele está falando? Lembre-se do contexto. Lembre-se do contexto. Lembre de Ló e de Noé mais uma vez. Eles comiam, bebiam, trabalhavam e se divertiam. Eles viviam para isso. A pergunta de Jesus, então, é a conclusão do versículo 22. Que ele introduz tudo isso aqui. Vocês ansiarão ver um dos dias dos Filhos do Homem. Mas no dia que ele voltar, será que vão ver vocês vigilantes em oração, buscando justiça, buscando a implantação do reino de Deus, ou apenas se preocupando com bebida, comida, trabalho e diversão? É disso que Jesus está falando. Se Jesus voltar hoje, como Jesus vai te encontrar? Trabalhando mais e mais e mais para ter mais e mais e mais, ou realmente preocupado? Senhor, eu dependo completamente do Senhor na minha vida. Eu te louvo porque eu tenho acesso à sua presença. Eu te louvo porque eu tenho um Pai no céu que me ama e cuida de mim. Mas agora, Senhor, eu oro para que o Senhor venha estabelecer o teu reino de paz e justiça. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a busca da igreja. A igreja está completamente errada quando a busca da igreja é por bênção e prosperidade. A nossa busca nunca foi e nunca será bênção e prosperidade. A nossa busca é o Senhor, o reino e a justiça. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, ó Pai. E pedimos a Ti que o Senhor venha nos dar graça para viver como essa viúva. E insistente em oração, buscando em oração, persistindo em oração, buscando o Senhor, acessando o trono de graça que nos foi aberto o caminho por Cristo Jesus. Senhor, nos dá graça para viver dessa maneira, buscando o Teu reino e a Tua justiça, para que as nossas prioridades sejam transformadas. Oh Jesus, tem misericórdia de nós, todas as vezes que nós deixamos e negligenciamos a oração, porque nós não entendemos que a nossa vida depende completamente do Senhor. E nos dá graça de abrir os nossos olhos e entendermos que nós precisamos de Ti. Nos ajuda a viver essa palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém.